Você já teve aquele momento em que parou tudo, olhou para o céu, suspirou e se perguntou: onde está Deus quando tudo dá errado? Quando os planos mais bem pensados desmoronam, quando você dá tudo de si e ainda assim nada acontece, quando as orações parecem ficar presas no teto e o silêncio de Deus soa mais alto do que o seu grito de socorro. Há dias em que o coração cansa, dias em que o medo aperta, dias em que a alma se sente exausta, vazia, sem direção. E nessas horas, é fácil pensar que Deus se esqueceu de você, que Ele está longe demais, ou que talvez Ele não esteja ouvindo. Mas preste atenção, a ausência de respostas não significa a ausência de Deus. A Bíblia nos mostra isso várias vezes. Lembra de Jó, um homem justo, fiel, e mesmo assim, perdeu tudo: filhos, saúde, bens, e o pior, perdeu a paz. Foi atacado por acusações, ferido pela dor, e no auge do sofrimento, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a fé que resiste à tempestade. Não é fé na bênção, é fé no caráter de Deus. Mesmo quando a lógica diz que acabou, você escolhe confiar. E Davi, ungido rei quando ainda era jovem, mas passou anos sendo perseguido, tratado como um criminoso, escondeu-se em cavernas, viveu como fugitivo, e mesmo assim escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não disse se eu andar, ele disse ainda que. Ele sabia, o vale viria, mas Deus estaria ali, no meio da escuridão. E Jesus? Sim, o próprio Filho de Deus. Foi traído, rejeitado, ferido, crucificado. E mesmo com todo o poder, ele passou pela dor. E no auge do sofrimento, ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Se até Jesus passou por esse sentimento, por que você não passaria? Mas ouça, a cruz não foi o fim. A cruz foi o início de algo maior. Foi a ponte entre a dor e a glória, entre o silêncio e a salvação. Talvez você esteja hoje vivendo sua sexta-feira da paixão. Um tempo de dor, de lágrimas, de dúvidas. Mas o domingo da ressurreição ainda não chegou. E é por isso que você precisa continuar. Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar com você em cada uma delas. Você pode não entender agora, mas tudo tem um propósito. Aquela porta que se fechou pode ter sido um livramento. Aquele não que você recebeu pode ter te protegido de algo que você nunca viu. Aquela espera que parece interminável pode ser o tempo exato em que Deus está te moldando, te preparando. Lembra de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, e anos depois se tornou o governador do Egito. Mas entre o sonho e o trono houve o poço, a prisão, o esquecimento. E mesmo assim, ele não deixou de confiar, porque a dor nunca anulou o propósito. Ela fez parte do processo. E talvez hoje, o que parece ser o seu fim, seja apenas o começo de algo maior. Talvez você diga: mas eu já orei tanto e nada aconteceu. Eu jejuei, busquei, clamei e tudo piorou. Parece que quanto mais me aproximo de Deus, mais difícil tudo fica. E sim, às vezes é assim mesmo, porque é nas profundezas da alma que nascem as raízes mais fortes. É no silêncio de Deus que Ele trabalha onde você não pode ver. É no deserto que Ele te ensina a depender. Não ignore a dor, mas também não pare nela. Chore, lamente, questione, se precisar, mas continue caminhando, porque Deus não precisa te explicar para estar agindo. Ele não precisa gritar para estar presente. Muitas vezes, o que você chama de atraso, Deus chama de proteção. O que você chama de rejeição, Deus chama de redirecionamento. O que você vê como perda, Deus vê como preparação. E mesmo que tudo em você diga: eu não consigo mais, acredite, você vai conseguir. Porque há uma força em você que não vem de você, vem dele. E quando você pensa que é o fim, é aí que Deus começa a agir. Lembre-se, o céu não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está te preparando para algo maior.
E um dia, você vai olhar para trás e entender o porquê de cada lágrima, de cada espera, de cada dor. Vai entender que foi no seu momento mais difícil que você conheceu o Deus mais real. Então, hoje, se tudo parece perdido, se você sente que não tem mais saída, se seu coração está cansado, ferido, exausto, apenas respire e diga em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu confio. E isso basta, porque Deus não precisa de muito para agir. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Você não está só. Você nunca esteve e nunca estará. Se esse vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender. E envie para alguém que está passando por um momento difícil. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Nos vemos no próximo episódio do Toque do Céu. Que Deus te abençoe profundamente.